estrutura completa com laboratórios ultramodernos e os melhores professores. No vestibular 2021 você pode ingressar via prova online gratuita, nota do Enem, transferência ou como portador de diploma. Acesse fazan.edu.br e saiba mais. Muito boa noite você que está do outro lado, conectado aqui na TV Capital, canal 32. Eu sou Jaime Vasconcelos e esse é o Papo Aberto, Notícias Inteligentes, o melhor debate de Goiás está aqui. Muito obrigado por deixar entrar na sua casa, você que está no trabalho, você que está trabalhando, né? Muito obrigado por deixar as notícias inteligentes entrar na sua casa e a partir de agora vai começar o debate. Muito obrigado mesmo, viu? Você pode mandar sua mensagem aqui pelo WhatsApp 62981508086 e também em qualquer plataforma digital do Papo Aberto Debate, no YouTube e também no Facebook. Estamos também no Instagram. Entra aí, Papo Aberto .oficial e manda sua mensagem, né? Muito obrigado mesmo. Vou apresentar para vocês então nossos comentaristas de hoje. É da casa, seja bem-vindo, doutor Danúbio Remy, mestre em Direito, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite James, boa noite a todos os telespectadores e ouvintes do Papo Aberto. Boa noite também aos nossos convidados que estão aqui presentes para um debate pleno, democrático, para a gente poder falar um pouco de política e do cotidiano. Danúbio, tem alguma novidade aí no direito nesses últimos dias? Para a gente abrir? Muita novidade, né? Muita coisa acontecendo interessante. Nós temos aí a lei de improbidade administrativa sendo alterada, muito questionamento em relação a isso. Nós temos aí agora um pedido de impeachment do presidente da República, temos a aposentadoria do ministro Marco Aurélio depois de 31 anos. Temos muita novidade acontecendo no universo jurídico como um todo. Muito bom, né? Nós temos a honra de receber aqui nossos estúdios da TV Capital e gostaria também de mandar um abraço para você que está conectado pela Nova Betel FM, mais de 100 mil pessoas em Aparecida de Goiânia acompanhando também as notícias inteligentes do Papo Aberto. Está conosco ele, que é o economista, doutor em transportes, ele, Adriano Paranaíba. Seja bem-vindo, Adriano, ao Papo Aberto novamente, né? Que já esteve lá na Bandeirantes com a gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite e realmente, muito bom ver o programa só crescendo. Era um estúdio pequeno na rádio e agora só crescendo, porque a verdade tem que ter espaço, tem que aparecer e parabéns por vocês fazerem esse programa sensacional. Muito bom, hoje vai ter muito conteúdo e já manda sua mensagem, não perca tempo, né? Nós estamos recebendo aqui também o Cristóvão do Espírito Santo Filho, advogado tributarista, estudioso político e também palestrante. Muito obrigado, Cristóvão, por aceitar o convite e estar aqui nesta noite. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, esse honroso convite, quero parabenizar a iniciativa. Eu não conhecia os estúdios, fiquei encantado com o que vi e tenho certeza que teremos um debate profícuo, né? O mais importante é informar bem os nossos telespectadores e eu aproveito o ensejo para saudá-los com boa noite. Muito obrigado, 19 horas e 23 minutos. Já vamos logo para o debate. Vamos falar de polêmica, então. O Partido Novo declara apoio ao impeachment de Jair Bolsonaro. Já tinha antecipado aqui o doutor Danúbio. Então, o Partido Novo estava ali, às vezes, em cima
do muro, mas agora já declarou apoio ao impeachment, daquele super impeachment, né? Lá juntou todas as classes contra o presidente da República. Através de uma nota oficial em seu site, o Partido Novo oficializou o seu posicionamento favorável ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que até no momento está sem partido, durante a tarde desta segunda-feira. Nele, a sigla ressalta que Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079/50. Vou começar aqui com o Danúbio da Casa. Partido Novo aí, você já abriu, né? Decidiu que vai apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, pelo que eu percebi, isso é um super pedido de impeachment, né? O Partido Novo, ele só vem apoiar. Eu acho que daqui para frente nós vamos ver cada vez mais manifestação de apoio conforme vai sendo mais esclarecido as situações que foram acontecidas. Eu, sinceramente, eu não tenho opinião se eu sou pró ou contra impeachment. A priori, eu vejo que é muito importante, o sistema democrático é que se complete o mandato, né? Nós estamos aí há 1 ano e meio de completar o mandato, desastroso ou não, do atual presidente da República, mas o ideal é que a gente consiga completar o mandato. O processo de impeachment, como nós sabemos, ele, para se iniciar, nós temos um afastamento de 180 dias, né? Para depois a gente já ver o impeachment propriamente dito. E já tem manifestações, teve um ministro, por exemplo, Marco Aurélio, que eu citei, que ele vai se aposentar, ele já manifestou que não é hora de fazer impeachment. Nós tivemos aí os últimos presidentes da República com um caso de impeachment. O Partido Novo vem fazendo essa manifestação, agora a gente tem que ver se é crime de responsabilidade ou não. Nós temos agora o que eu posso afirmar é que nós tivemos casos muito menos graves no Brasil em que nós tivemos impeachment. Impeachment é uma decisão política. Eu não vejo cenário para isso, não. O que a gente já está assistindo hoje é um grande apoio político pró-presidente, tanto nas ruas quanto na Câmara dos Deputados. Para você ter um impeachment, você tem que ter maioria de uns 3/5, né? A maioria absoluta não, tem que ter 3/5, tem que ter uma ampla vantagem no Congresso, e a gente não vê isso, não. Nas ruas também não. A gente não tem esse sentimento, mas começa a ter fogo na palhinha aí para esse ambiente. Eu vou deixar o debate bem aberto aqui, tá? Aqui o papo aberto é aberto, qualquer hora você pode entrar e conversar. Vamos começar por ali então, vamos começar com ele, Adriano Paranaíba, depois você pode, fique super à vontade, tá? Sobre essa decisão do Partido Novo nesta tarde de segunda-feira. Essa tá muito quente, né, Adriano? Mas está quente porque falou do apoio aí do Partido Novo e tem mandatário do Partido Novo dando grito que nem foi consultado para saber se era para apoiar o partido, a decisão do partido ou não, né? Então, o Partido Novo, ele hoje vive um momento que é importante para o partido, que infelizmente muita gente dentro do próprio partido está esquecendo que é importante ter discussão dentro do partido. Não pode, o partido não pode ser tratado como a gente trata no Brasil, como se fosse religião. Ah, todo mundo ali é igualzinho, todo mundo pensa igual. E é até bom que dentro do partido haja divergência. Começou a ter divergência quando você teve, por exemplo, a proposta de alguns mandatários de você ter ali o Thiago Mitrô como também presidenciável para fazer uma competição com a Moeda. O pessoal já ficou dando grito lá de mas não pode ficar brigando. Não, gente, tem que ter o processo democrático dentro do partido também. Então, o que eu percebi na tarde de hoje, depois que eu vi essa notícia, é que houve um grito muito grande de muita gente falando assim, olha, não foi feita essa discussão dentro do partido, isso daí está mais com uma ala que desde o começo é anti-Bolsonaro, né, por qualquer motivo. Se o Bolsonaro trupica, se ele pisa em alguma coisa, se ele escorrega na casca de banana, ele está errado, tem que ter impeachment. Eu acho que tem que ter impeachment quando você faz levantamento conforme a lei de crime de responsabilidade fiscal. Agora, só se ele comprou vacina, se não comprou vacina, e ficar falando que isso é para impeachment, gente, de boa, isso daí a gente precisava discutir coisa, até mesmo para não banalizar um instrumento impeachment. Eu estou muito preocupado porque qualquer coisa agora é impeachment. O presidente lá falou uma coisa, ele torce para o time que eu não gosto. Vamos fazer impeachment dele. Então, é muito complicado isso. A gente tem que pôr a mão na consciência, realmente ser mais frio nessa análise e realmente buscar os crimes de responsabilidade fiscal. Lembrando que eu não estou falando aqui que existe ou que não existe. Eu também não fiz um estudo a fundo para saber se realmente
merece impeachment ou não, fiz um levantamento vasto, mas o que a gente vê do pessoal discutindo é por motivos fúteis querer o impeachment do presidente. Eu queria só complementar, que eu acho que pode ser a minha contribuição para o programa hoje, eu queria levar a questão para um assunto mais macro, que é o seguinte: na verdade, o que nós percebemos, não só no Brasil, esse é um fenômeno, né, que nós temos observado na política mundial, em várias nações, que é o seguinte: o que existe hoje, na verdade, infelizmente, eu acho que a pandemia só agravou isso, é um divórcio entre o que as pessoas têm por valor e a burocracia de Estado. Então, na verdade, o Estado se tornou tão independente da vontade popular que, num certo aspecto, quer se divorciar dela. E o povo acaba sendo apenas um instrumento de homologação da vontade de uma elite, né? Desculpa a expressão, muitas vezes arrogante, tecnocrática, que acha que pode decidir as coisas pela maioria das pessoas. Foi citado aqui o exemplo de um partido político que está fazendo isso internamente, às vezes sem ouvir todos, né? Tomando decisões, às vezes, de maneira até arbitrária. Não só nesse local, isso tem ocorrido reiteradas vezes, até em outros partidos. Então, o que eu enxergo, infelizmente, como ser humano, né, como pensador, é justamente isso. Nós estamos vendo as elites em cada nação, e a pandemia agravou isso, tomando decisões, ignorando os valores do próprio povo que deveria proteger. Em algumas nações, eu me atrevo a dizer, até em crimes de lesa pátria, né, em que muitas vezes os interesses do país são jogados de lado para atender outros interesses geopolíticos, até contrários. E isso é grave. Nós estamos tendo o exemplo, no caso brasileiro, nós temos um presidente, independente do que se pense dele, que é popular, é querido, teve 60 milhões de votos aproximadamente, vai às ruas, né, abertamente, frequenta botequim, frequenta padaria, arrasta multidões. E nós temos uma elite que quer voltar ao poder oficialmente, usando vários meios, não é, como foi dito aqui, argumentos dos mais banais, dos mais esdrúxulos, para tentar justificar a retirada do mesmo. Mas isso reflete um fenômeno maior. Quer dizer, são essas elites tecnocráticas, essas elites políticas, tentando, na verdade, decidir o que é melhor para o povo, ainda que o povo tenha valores contrários. Devemos entender também o seguinte: uma coisa que tem fugido também, às vezes, da análise, é que nós caminhamos para a imposição de uma nova ordem mundial. O próprio Fórum Econômico Mundial, na pessoa do Klaus Schwab, que é um dos grandes pensadores hoje dessa elite econômica, ele já disse claramente que o interesse é um grande reset. E esse Grand Reset, nas próprias métricas do Fórum Econômico Mundial, nos leva a entender que o interesse, na verdade, é uma reorganização cultural e social como nunca se viu na história humana. Agora, compete às populações soberanas decidir se vão embarcar nesse Grand Reset, que, na minha opinião, faz a transição do Estado Democrático de Direito para um Estado totalitário, passando no meio do caminho por um Estado policial imenso, à semelhança do que ocorre na China, por exemplo. E eu não estou falando de comunismo, não. Estou falando de como o Estado chinês se organiza. O Estado chinês é um Estado tecnocrático, extremamente sofisticado e tecnológico. E os políticos estão percebendo em muitos países que é muito conveniente você fazer a transição do Estado democrático de direito para um Estado totalitário em cima de uma determinação tecnológica tecnocrática. E essa é a minha preocupação. Eu acho que o Jair Bolsonaro ele é a ponta de um iceberg, de uma análise mais profunda do Ocidente. Que tipo de sociedade nós vamos querer construir para o futuro? Nós vamos abraçar o Great Reset proposto pelo Klaus Schwab, pelo Fórum Econômico Mundial, ou nós vamos resistir a isso? Talvez o Bolsonaro, no Brasil, ele galvaniza, ele sintetiza esse espírito de resistência contra esse Estado totalitário que está se construindo. Eu queria trazer isso para a reflexão de todos. Eu acho interessantíssimo esse ponto que você colocou, porque o que acontece? Essa discussão de capitalismo e comunismo, para mim, acabou quando o Muro de Berlim caiu. Hoje a gente vive uma discussão de intervencionismo, ou seja, o Estado ele é mais intervencionista ou menos intervencionista. E o que os governantes pegaram da pandemia foi a oportunidade de intervir em tudo na vida das pessoas. E isso realmente está sendo destruidor, não só para a questão econômica, como bem apontado pelo senhor, para a questão de valores, de cultura da humanidade, né? Você ia falar, ou Danu? Fica à vontade. Eu achei muito inteligente o apontamento do Adriano e do nosso advogado também. Só que assim, o patamar que a gente tenta entender é qual que é o pensamento do Jair Bolsonaro.
dentro do reset que o senhor colocou, é saber qual que é a ideologia que ele tem. Se é de intervencionismo, se não é, se ele é um governo programático, se ele é um governo ideológico, o que ele pensa, ele pensa para o Brasil, o que ele pensa para as pessoas. Porque o que está se discutindo hoje são questões muito simples e muito básicas, que questões de onde você coloca a religião no Estado, onde você coloca situações primárias e direitos considerados primários como direito à vida e como ele se comportou em relação a isso. E quando começou essa questão da pandemia, e foi onde determinou-se fazer um estudo e fazer a CPI, tentava-se tão somente ver onde que foi a omissão do governo. Agora está se chegando a um patamar de corrupção do governo. Chegando a patamar de ter avaliado a compra de uma vacina em detrimento de outra, com a corrupção de $1 por dose de vacina, com a intervenção direta do presidente ou não, ou de participantes do governo ou não. Então, assim, eu acho que o discurso ideológico ele é muito, muito importante. Eu acho que estamos muito dentro disso mesmo. Vejo muito bem que o Jair Bolsonaro ele é só um instrumento de todo esse cenário que você está colocando, mas a questão do Brasil eu acho que ela é mais imediata, mais profunda. Certo. Deixa eu até aproveitar o que o senhor está suscitando, que eu acho importante. No meu ponto de vista, o mundo começou a vacinar a partir do final de dezembro, quase no finalzinho, nos últimos dias de dezembro. O Brasil começa a vacinar por volta do dia 16 de janeiro. O intervalo entre a primeira vacina aplicada no mundo e a primeira vacina aplicada no Brasil é de mais ou menos 2 semanas. Então, acho que só por esse argumento a gente verifica facilmente que a CPI, na sua essência, ela não teria razão nem de acontecer. Essa CPI, na verdade, ela é política, basicamente. Ela já tem um relatório pronto antes mesmo de ser instalada, essa é a verdade, e tem um objetivo político eleitoral, isso está muito claro. Com relação à questão de corrupção no governo Bolsonaro, eu até disse hoje mais cedo num outro programa o seguinte: o Bolsonaro não conseguiria ser corrupto nem se quisesse. Para mim é o presidente da República mais escrutinado, mais escaneado, mais vigiado dentro e fora do Estado. Só se ele fosse um suicida político, de tentar fazer corrupção num assunto que está sendo tão vigiado, tão monitorado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Acho que pode ter ocorrido algum problema dentro do Ministério da Saúde, talvez em algum escalão inferior, e estão tentando colar isso na presidência dele. Como foi dito aqui, eu acho que o impeachment é uma coisa muito séria, você tratar de forma tão leviana por esses parlamentares que lá estão. Basta ver quem é relator e quem é presidente dessa comissão. Aliás, isso para mim é um tiro no pé. Se a oposição tinha interesse de usar essa comissão como um instrumento para derrubar o governo, deveria ter escolhido melhor até os seus membros, até quem preside e quem relata. Né? Ou então é muita incompetência ou muita arrogância, é a impressão que eu tenho. Agora, eu volto a dizer, o senhor colocou muito bem, qual é a posição do Bolsonaro em relação a esse cenário mundial? O Bolsonaro ele é um ponto de inflexão, com muitas dificuldades. Quer dizer, nós estamos falando de uma burocracia, só no Ministério da Educação, por exemplo, são dezenas de milhares de servidores. Muitos concursados e foram concursados e colocados ali ao tempo de governos que se opõem ao Jair Bolsonaro hoje. O Ministério da Educação não é diferente, o Ministério da Saúde não é diferente. Então são estruturas que já vêm de governos anteriores, já totalmente aparelhadas. E ele vai ter as dificuldades de impor uma agenda ideológica, como se está tendo. Tanto é que ministros ditos mais ideológicos caíram recentemente. O Ricardo Salles caiu no meio ambiente, caiu o Ernesto Araújo nas relações exteriores, não é? Então, quer dizer, isso prova o quê? Que mesmo com a intenção dele de tentar fazer essa resistência, essa nova ordem mundial que quer se impor, ele encontra dificuldades imensas diante de um Estado já tecnocrático e já aparelhado. Esse é o desafio. Agora, ele é um ponto de inflexão, porque o Brasil caminhava a passos largos nos governos anteriores, até o último governo anterior ao dele, para abraçar esse grande reset, abraçar essa nova ordem mundial. Como eu disse, ela inexoravelmente ela faz a transição do Estado democrático de direito para um Estado totalitário. E ele era esse ponto que surgiu no meio do caminho, esse acidente, vamos chamar assim, esse ponto fora da curva. Só que agora essas forças se uniram, né? Forças de esquerda, forças que defendem o internacionalismo, forças que defendem o fim de uma soberania, né, mais firme dos Estados nacionais. Essas forças se unem para tirar esse grande obstáculo. E às vezes nós temos uma visão equivocada de achar que o Brasil não é importante geopoliticamente. O Brasil é um país que alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo usando uma fração das suas terras agricultáveis.
O Brasil é literalmente o celeiro do mundo. E é um país importantíssimo nesse cenário, porque é o país que alimenta o mundo, na verdade. Então é totalmente natural que essas forças se unam para derrubar esse ponto de resistência. Isso é fato. As pessoas podem se colocar contra isso ou a favor disso. Muitos vão abraçar isso com alegria, vão abraçar essa nova ordem mundial com alegria, como a solução de todos os problemas. Outros não. Mas que esses fatos são inexoráveis, são. Não há como negar isso. Querem complementar ainda? Eu quero complementar porque eu discordo um pouco no sentido da... O Brasil ele é importante pela sua produção, pela questão, mas... Durante muitos anos a gente se negou a ter uma participação ativa e usar os nossos recursos como moeda de troca, de negociar barganhas de discussões internacionais. E hoje no cenário de discussão internacional a gente é o cocô do cavalo do bandido, infelizmente, porque a gente não usou isso como barganha para a gente, na verdade foi usado de forma errada por governos anteriores para... usar se aproximar de economias pequenas. Então quando a gente fala, por exemplo, dos casos de corrupção de envio de dinheiro do BNDES para Angola, Cuba, porque o Brasil no momento achou que ele tinha que ser o líder de um grande bloco opositor e se afastou da discussão econômica mundial de fato, que é importante para o mundo. Então hoje, infelizmente, o Brasil ele é uma voz muito pequena na discussão internacional. Mas a importância do Brasil é fato, que nem você colocou, no sentido da produção, da representatividade, mas se negou a isso, quis ser líder de bloco com países com pouca importância econômica, quer liderar o Mercosul, que é um projeto falido, fadado ao fracasso, que a única coisa que o Mercosul faz é transformar os produtos do Brasil mais caros, porque a gente é obrigado a comprar produto ruim da Argentina, a gente não pode ter livre comércio com outros países. Então, o problema é esse, a gente se negou de ser o parceiro importante comercial, diplomático como ele é comercial. Mas só um detalhe importante para fazer justiça, pelo menos nesse governo do Bolsonaro, houve uma tentativa de colocar o Brasil ao lado de grandes partners, OCDE, né? A OCDE, essa aproximação com os Estados Unidos. Isso foi importante para tentar virar esse jogo diplomático. Então eu acho que isso tem que ser dito, isso, fazendo justiça, né? Então, na verdade, por exemplo, um outro fator que eu acho que a gente às vezes desconsidera. Uma das razões que nós estamos tendo essas dificuldades no Brasil, o próprio governo Bolsonaro, foi a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos. Essa vitória do Biden por lá, ela catalisou um processo mundial que acelerou essas mudanças em direção a essa nova ordem mundial. E agora o governo dele, que é esse ponto de inflexão, sem o apoio de um governo como era o do Donald Trump, que tinha uma visão mais nacionalista, menos internacionalista, gera grandes dificuldades a ele, porque ele praticamente, como governo, como nação soberana, ficou sem grandes aliados no mundo. As nações estão caminhando, e o próprio Estados Unidos com o Biden, de forma bastante intensa e bastante catalisada, para abraçar essa nova ordem mundial, esse internacionalismo. E o Bolsonaro ficou numa situação difícil, né? Tá meio no escanteio. Agora, qual é o nosso papel? É olhar para nós mesmos nesse momento e tomar uma decisão como eleitores no ano que vem. Nós queremos abraçar esse projeto que virá inexoravelmente. Quer dizer, se houver um retorno de governos de visão ideológica anterior ao Estado brasileiro, eles vão abraçar esse projeto com unhas e dentes, como se ocorreu nos Estados Unidos agora recentemente. Ou nós queremos tentar fazer uma tentativa de manter esse ponto de inflexão e resistir a isso. Essa é a escolha que nós temos posta, que infelizmente, por causa da polarização política, dessa política do dia a dia, rasteira, mesquinha, nós não conseguimos levar ao grande público essa discussão. E eu quero parabenizar aqui o Papo Aberto por trazer isso de uma maneira quase inusitada. Eu não conheço nenhum programa no país de televisão que está fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é discutir esse tipo de tema. As pessoas têm que ter conhecimento disso, que são escolhas que estão sendo postas. Nós vamos abraçar essa nova ordem mundial, que foi catalisada com a própria pandemia, ou vamos resistir a isso? E para resistir, eu preciso ter pessoas dentro do Estado dispostas a isso. Essas que estão sendo colocadas contra o Jair Bolsonaro, não me parece pessoas dispostas a enfrentar essa mudança. Está vindo. É engraçado, deixa eu só interromper e falar. A gente, quando fala em nova ordem mundial, as pessoas pensam muito assim, que é uma fantasia, né? Gente, os caras estão falando do imposto de renda mundial. Falando sério, isso aí é para instituir, já está na bica de sair o imposto de renda mundial. Tá de sacanagem esses caras.
O Papo Aberto tem o oferecimento do Bar Marronzinho. O Bar Marronzinho fica aqui no Sudoeste, o melhor disco de peixe de Goiânia no Bar Marronzinho. Já foi lá, ô Adriano, no Bar Marronzinho? Rapaz, eu fiquei sabendo que eles têm até delivery aqui no programa. E eu já comi lá, viu? Lá é maravilhoso. Sensacional, melhor disco é maravilhoso, cidade. Você conhece? Espetacular. Muito disco de peixe. Eu atravesso a cidade para comer no bar do Sério Marronzinho. mesmo? Maravilhoso. Peixe na telha. Não, fantástico. Já é patrimônio, né? Recomendo mesmo. Muito bom. Bar Marronzinho, um abraço pro Vinícius, todo mundo lá no Bar Marronzinho, em Goiânia. Natanael, o Lucas já tá no ponto? Vamos lá. Diante desse desafio, né, eu gostaria de ressaltar: o governo de Goiás não se intimidou durante a pandemia, investiu até agora mais de 600 milhões no combate à Covid-19 e trabalha em todas as regiões do estado para entregar o que a população mais precisa, né? Muitas pessoas estavam perguntando cadê o dinheiro do governo federal que mandou para Goiás. Goiás tinha três cidades que tinha 254 leitos de UTI. Hoje tem mais de 3.500, mais ou menos 3.224 leitos. Está crescendo a cada dia também para combater a Covid-19. Vamos para Aparecida de Goiânia. Lucas Alves, diretamente da Nova Betel, com mais informações. Boa noite, Jamie. Boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores aí ligados e conectados na Nova Betel FM. Estamos aqui diretamente dos estúdios em Aparecida de Goiânia para deixar os nossos telespectadores e ouvintes bem informados, né? Nessa segunda-feira, começando mais uma semana, e vamos com as principais informações. A Inglaterra acabou com a obrigatoriedade de uso de máscaras, com mais de 85% da população adulta vacinada, com menos aí a primeira dose, pelo menos com a primeira dose contra a Covid-19, a Inglaterra acabará com a obrigatoriedade do uso de máscaras no dia 19 desse mês. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, à imprensa nessa segunda-feira. Outras regras para tentar minimizar o contágio pela Covid-19 no país, como a restrição a reuniões, a recomendação para que as pessoas trabalhem em casa e a necessidade do distanciamento, também deve deixar aí de ser obrigatórias. Além disso, as boates poderão reabrir e não haverá mais limite de capacidade em hospitais e em outros locais de tratamento de saúde. Isso acontecendo lá na Inglaterra, né? Aqui do Brasil permanece da mesma forma, estamos aí enfrentando ainda esse momento da pandemia e o uso de máscaras no Brasil, também no estado de Goiás e aqui em Aparecida de Goiânia, região metropolitana, é obrigatório. Falando também de vacinação, a cidade de Aparecida de Goiânia iniciou a vacinação contra a influenza para toda a população. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria de Saúde de Aparecida, onde abriu nessa segunda-feira a vacinação contra a gripe para toda a população interessada, independente de pertencer aos grupos prioritários. De acordo com a Secretaria, podem vacinar crianças a partir de 6 meses de idade. Assim, os aparecidenses interessados na imunização é só procurar qualquer um dos 24 postos estruturados aí pela Prefeitura, que estão nas UBSs, né? Unidade Básica de Saúde, que a vacinação ocorre aí de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, enquanto durar o estoque, que tem aí já 34 mil doses. É bom a gente reforçar para o nosso telespectador que já vacinou a Covid-19, já tomou a vacina para a Covid-19, tem que aguardar 14 dias, tá bom? Então faz o controle aí, você que vai vacinar, aguarda 14 dias e vai lá e toma já a vacina. Se você já tomou a vacina para a Covid-19, já se prepare então para a influenza, que é de suma importância também. Olha, hoje à tarde na Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Cabo Sena, foi entregue aí o título de honra ao mérito. Nosso grande apresentador aí, Jamie Vasconcelos, está aí na tela, né? Um grande título aí de honra ao mérito na sessão especial em homenagem ao Goiânia Esporte Clube, em reconhecimento aí à sua trajetória no futebol goiano e também pelos seus esforços em prol da valorização da cultura esportiva no município. Parabéns ao nosso amigo Jamie Vasconcelos, um importante título e também falando sobre o esporte, né? Diga-se por passagem que eu e você, né, Jamie, estamos todos os dias aí naquela grande expectativa de queimar uns quilinhos e nada melhor do que, né, do que o esporte, não é verdade? Lembrando também, não é verdade, Jamie?
Verdade, Lucas. E eu já perdi 11 quilos. Como tá aí Olha você? aí, tá vendo? Já perdeu muito? Eu tô nessa expectativa. Vou seguir o seu exemplo. Obrigado, Lucas. Olha, lembrando que essas e outras informações você pode acompanhar no nosso site, tá bom? No portal papoaberto.com.br e também no nosso Instagram, @papoaberto.oficial. Jamie, eu volto com vocês aí nos estúdios. Um forte abraço. Muito obrigado, Lucas Alves. Que voz bacana, né? Diretamente de Aparecida, né? Obrigado aí pelas informações. Eu quero agradecer e saudar também você que está ouvindo o Papo Aberto através da Nova Betel FM. Muita gente mandando mensagens lá. Infelizmente eu não consigo ler todas aqui para brilhantar mais esse debate, né? Falando um pouco aqui sobre emprego, né? Mais de 14 milhões e 800 mil pessoas estão desempregadas, né? E eu tenho uma matéria bacana aqui para explanar um pouco aqui rápido o doutor Adriano Paranaíba. O transporte coletivo é um indutor de inclusão social, emprego e renda também. É uma matéria muito bacana que saiu. É um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou o impacto das desigualdades no acesso a serviços públicos em 20 cidades do Brasil, tanto capitais e também de todas as regiões do país, quanto municípios de grandes áreas metropolitanas, caso Duque de Caxias, Campinas, Aparecida de Goiânia e Guarulhos. Abre aspas, os resultados refletem um padrão geral observado em todas as 20 maiores cidades do Brasil. O maior nível de acessibilidade nas áreas urbanas, centrais e consolidadas, e presença mais marcada de desertos de oportunidades nas regiões de periferia urbana, diz o estudo aí. Sobre isso, bem bacana mesmo, que o transporte coletivo é um indutor de inclusão também social. Por favor, pode complementar. Eu acho que hoje o tema estava tão bacana que essa questão da nova ordem. Mas dá para interligar tudo. Estou até perdido com os outros assuntos. Mas não, fica à vontade, a gente volta nele. Eu vejo que o nosso programa hoje, ele está assim, eu acho que foi um dos programas mais que levamos... como se diz assim, eu fiz algumas pós-graduações, eu fiz um mestrado, fora inclusive, e tive essa oportunidade de entrar nesse nível de debate. E eu acho que hoje é o dia que a gente foi mais metralhado no sentido, assim, técnico-político, né? Que o pessoal vem e fala de política, de direita e esquerda. Eu quero até parabenizar nossos dois convidados, porque assim, não é só opinião, é questões técnicas mesmo colocadas em relação à política. Mas acho que nós temos tantas coisas para poder colocar aí, né? Questão no Brasil aí que nós estamos vendo aí. No Brasil hoje nós temos, você colocou muito bem, nós temos mais de 14 milhões de desempregados. Nós temos aí alguns avanços economicamente. Parece que o Brasil está bem, né? Quem viveu aquele momento do governo da Dilma, né? A gente estava indo para um buraco, uma recessão, mas nós estamos tendo hoje também um dólar próximo a R$5, o combustível acima de 5. Então, tem muitas coisas para ser explicadas ainda pelo atual governo, né? Então, eu acho que é por isso que o Brasil está um pouco embananado e você fica um pouco sem opção. Essa questão da pandemia, talvez, se não fosse a pandemia, talvez a gente teria um cenário melhor. A gente vê que o presidente é bem intencionado, eu fui eleitor do atual presidente. Um time, né? Um time técnico. Ele tem um time altamente técnico, a gente vê que é um presidente bem intencionado, mas nós chegamos num patamar assim, do Brasil que não dá mais. Nós temos lá uma realidade de mais de 500 mil mortos. E quando você coloca assim, que a vacina, 16 dias de diferença para outros países, mas a cada dia chegamos ao ponto de morrer 4 mil pessoas. Hoje nós estamos comemorando ao ponto que está morrendo 1.500 pessoas. Deixa eu só fazer uma colocação, se o senhor me permitir, só para ajudar a enriquecer o debate. Na verdade, por exemplo, eu sou totalmente contrário ao governo Joe Biden, por N razões. Acho que é um governo desastroso, até porque os americanos elegeram uma pessoa com todo respeito, que está com um problema cognitivo seríssimo, de doença mesmo, e para mim não sei como é que eles conseguiram fazer aquilo, de eleger um homem daquilo com 80 milhões de votos, para mim é uma incógnita, mas elegeram. Ainda assim, do Biden para cá, já morreram mais de quase 300 mil americanos, num país que vacina como vacina. E ainda assim, mesmo discordando dos seus posicionamentos, eu não vou acusá-lo de ter responsabilidade sobre essas mortes. Até porque eu acho que é uma doença que tem muitas variáveis, né, que nós ainda não conhecemos, é uma doença muito recente.
Há estudos, inclusive, apontando que talvez, pelo mecanismo de ação de algumas vacinas, você pode ter um agravamento na positivação de casos e até na enfermidade. Então, quer dizer, é uma situação complexa, de difícil solução, e eu acho que apontar para um presidente, falar, você é culpado por isso, você é genocida, seja quem for, eu acho extremamente injusto. Agora, vamos analisar o cenário. O ano passado, o governo federal enviou para os estados mais de 500 bilhões de reais. Nunca na história do Brasil, o governo central mandou tantos recursos para os estados, não tem precedente. E ainda investiu no auxílio emergencial. Estamos numa situação ruim? Estamos, muito ruim. Mas poderíamos estar numa situação muito pior, como alguns países estão inclusive até países desenvolvidos. Então eu acho que se fez o que era possível. Apesar disso, nós estamos tendo algum crescimento do produto interno bruto, nós estamos tendo alguma quantidade de emprego, 1 milhão, da última estatística que eu ouvi, 1 milhão de empregos criados, nós estamos começando a sair desse buraco. Mas qual que é o problema? A polarização política traz insegurança em todas as áreas novamente. E esse é o grande... Eu acho que a boa imprensa, ela tem que fazer justamente isso, ela tem que contornar essa polarização e trazer para o povo as discussões que realmente interessam. Por exemplo, nós estamos na iminência de ter imposto no Brasil, já foi até aprovado no Congresso, o passaporte sanitário. Essa é uma discussão que nós temos que fazer ela agora. Será que o passaporte sanitário se justifica diante de vacinas que são ainda experimentais, vacinas que foram aprovadas emergencialmente, que só vão ter registro definitivo daqui a 2, 3 anos? É uma coisa que nós vamos fazer, nós não fazemos porque nós estamos polarizados politicamente. Então, grandes discussões, grandes debates não são feitos porque os pequenos valores explodem na polarização política. E nós temos que começar a repensar isso, porque senão a população, no geral, essa população inclusive mais humilde, não tem acesso a informações fundamentais que vão definir o futuro dela. O passaporte sanitário é um exemplo, logo vai ser exigido. Vamos nos sujeitar a isso, vamos debater esse assunto, vai ter espaço para isso. Nós temos uma legislação aprovada aqui em Goiás recentemente que proíbe a vacinação obrigatória. Mas se eu crio o passaporte sanitário, eu estou impondo a vacinação obrigatória na prática. Então, quer dizer, essa discussão nós não conseguimos fazer, porque é tudo muito polarizado. Eu fico discutindo problema de CPI, quem depois o quê, quem falou o quê, quem se contradisse, e as grandes discussões a imprensa não faz. Até porque a maior parte da imprensa, ela tem um compromisso ideológico e político, e está deixando isso muito claro. Doutor Adriano... Deixa eu fazer um link aqui da pandemia e do transporte, né? A gente falou aí do problema da pandemia. A pandemia, ela causou um problema grande que nós chamamos na economia de efeito chicote. O que é o efeito chicote? Você teve quebras de abastecimento em cadeias logísticas. Por exemplo, o segundo maior porto da China, que é o de Taiwan, ele só volta mês que vem. Ele está voltando julho, ele só volta agora em julho. Ou seja, nós tivemos problema até de barco travando lá lá em Gibraltar. Então a gente teve um monte de problema logístico que agravou a pandemia, e isso causa rompimentos de cadeias logísticas, que aí você faz com que os preços subam, né, mesmo você tendo uma série de variações, né. A questão do transporte, que você mencionou, ela foi agravada, né, então a maioria dos desempregos que a gente tem, justamente porque a tomada de decisão de como cuidar da mobilidade urbana foi mais errada do mundo, principalmente no Brasil. A gente não queria que as pessoas aglomerassem. O que fez? Tirou ônibus, diminuiu linhas. Isso fez com que os mais pobres, que são os mais vulneráveis, eles tivessem que ficar ali no terminal Isidora, no terminal Vila Brasil, no terminal seja qual for, lá longe pra caramba, lá aglomerando para entrar. Aí não adiantou nada. Aí a gente fez com que os pobres fossem os mais infectados com a doença, porque a gente não deu transporte para ele. Era para a gente ter liberado transporte, para ter muito ônibus, liberar as vans, tanto van de transporte escolar que está parada, libera esse povo, que aí não faz a tal da aglomeração justamente para os mais pobres. Não adianta o ônibus chegar aqui no centro da cidade vazinho, só com 20 pessoas sentadas, se lá no terminal de ônibus ficou lotado, porque tem gente que precisa trabalhar, né? Então esse foi o grande erro, e que corrobora muito com essa pesquisa do IPEA, que fala que, se você não der transporte, o cara vai continuar pobre, porque ele precisa ter acesso. O transporte é meio para o cara acessar o trabalho. Como a gente... Aí é uma discussão que dá muito tempo, porque foi a minha tese de doutorado, sobre por que os pobres vivem na periferia, porque eles foram expulsos, eles foram jogados lá para o fim do mundo. E aí, para eles trabalharem, eles têm que vir para o centro da cidade. Você vai fazer como isso? Só oferecendo transporte coletivo, transporte massa. Então, a pandemia agravou e vai agravar mais ainda essa pobreza, não pelo presidente, pela tomada de decisão lá do Planalto, mas por decisões tomadas nas cidades que prejudicaram os mais pobres. Muito bom, 19 horas e 58 minutos, gostaria de agradecer o Marcos Antônio.
lá da Vila Canaã, mandando mensagem, parabéns pelo programa de altíssimo nível, hoje com todos esses convidados, sucesso. Muito obrigado pela sua participação, Marcos Antônio. Mais participações aqui e também nós não conseguimos, né, chegar em todas as nossas pautas aqui, porque o tema foi bem interessante e a gente queria explorar isso daqui hoje, né? Bolsonaro prorroga também um auxílio emergencial para mais 3 meses. Iríamos falar também do Renan, que é convocar a ex-cunhada de Bolsonaro à CPI para saber se esquema da rachadinha foi espalhado, né? Tinha mais esse tema. MBL planeja super manifestação contra Bolsonaro. Foi até engraçado ver o Kim junto com o PSOL, com o PT lá, não foi? 30 segundos, Natanael? Natanael é forte. Eu já vou me despedindo e tentando comentar isso rapidamente. Obrigado. Na verdade, como eu disse, são forças que estão se unindo com o objetivo principal de abraçar essa nova ordem mundial. Claro, mantendo os privilégios locais, esse velho sistema nosso toma lá da cá, dessa velha política, a gente sabe disso. Mas no macro é isso, são forças que estão se unindo para destruir um inimigo comum. Qual é o inimigo comum? O Estado Nacional, os estados soberanos, a ideia de soberania, de patriotismo, essas ideias ultrapassadas, né, embotadas, têm que ser destruídas para que essa nova ordem possa se impor. Muito obrigado. Volta mais vezes, foi muito bom, muito obrigado. Adriano Paranaíba, venha mais vezes aqui. Vamos vir, fica tranquilo. Muito obrigado pela participação, doutor Danúbio Remy. Muito obrigado, Adriano, obrigado a todos, excelente debate, vamos estar juntos aí para poder prosseguir nesse assunto. Gostaria de agradecer a Preventiva Auto Center, né, especialista em câmbio iMotion, né, tem seu veículo, vai lá, troca seu óleo do seu câmbio, às vezes que você, tem muito tempo que você não mexe com isso, lá na Avenida Liberdade, na Vila no Garavelo, né, um abraço para vocês todos lá da Preventiva, troca de óleos, do câmbio, não sabia que era tão caro assim, lá é barato, vai lá que tem o melhor preço. Quero agradecer você que acompanhou o Papo Aberto. Muito obrigado por sua audiência, você da Nova Betel FM, muito obrigado. Até amanhã com mais notícias inteligentes. O melhor debate de Goiás está aqui.